Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer à OAB, à Escola Superior de Advocacia e à MAT por esse convite para falar sobre o direito intertemporal da reforma trabalhista. Um rápido sumário, uma apresentação rápida da questão. De uma forma resumida, a questão tem várias complexidades, mas nós vamos enfrentar, tentar de uma forma mais simplificada. Então, primeiro, vamos ver a questão da vigência do período antes da entrada em vigor da lei. Tem alguns probleminhas que a gente pode suscitar. A questão do direito intertemporal processual, as questões processuais, porque a reforma trata de matéria processual e trata de matéria de direito material. E nós vamos terminar com a questão da aplicação da lei no tempo, da reforma trabalhista, no direito material do trabalho. Bom, então vamos começar com a vacatio legis. Pela Lei Complementar 95, com a redação dada pela Lei Complementar 107, de 2001, exatamente pelo artigo 8º, a reforma trabalhista ela vai entrar em vigor 120 dias contados, de acordo com o artigo 8º da Lei Complementar 95, contados do dia da publicação. Segundo o critério da Lei Complementar 95, a gente conta o dia de início, que é o dia 14 de julho que foi feita a publicação. E também, pelo critério da mesma lei, da Lei Complementar 95, inclui-se, né, o dia final dos 120 dias, contando os 120 dias, vai terminar no dia 10 de novembro, começando a entrar em vigor exatamente no dia seguinte. Que esse dia seguinte é o dia 11 de novembro, que é um sábado. Bom, o sábado, quanto ao aspecto de direito material, não tem muito problema. Não é muito usual, por exemplo, vamos começar a pensar, não vamos agora tratar dos processos em curso, ou dos contratos em curso, vamos um novo contrato. Não é muito usual um contrato de trabalho inicial sábado, mas nada impede, não existe lei que impeça o início de um contrato de trabalho sábado. Então, a lei, do ponto de vista do direito material, começa a vigorar no dia 11 de novembro, um sábado. Né? Uma pessoa pode começar para trabalhar no sábado, se trabalha, por exemplo, no sistema de revezamento 12/36, começa seu trabalho no sábado. Isso é perfeitamente possível. Bom, então, não há maiores problemas quanto ao direito material, da vigência, né, do início de vigência da lei. Quanto ao direito processual, nós temos uma pequena questãozinha também, que vale a pena a gente pensar, que é o artigo 775 da reforma. Então, a reforma entra em vigor num sábado. Só que exatamente o artigo 775 da reforma diz que, efeito de contagem de prazo processual, só dias úteis. Né? Então, ela começa, do ponto de vista processual, num dia que não tem contagem de prazo processual. Então, de certa forma, ela posterga a vigência processual da lei, a vigência, a vacatio, na segunda-feira, que é o primeiro dia útil após a reforma. Isso seria, a gente poderia pensar isso de uma maneira geral. Todavia, nós estamos numa época do nosso amigo PJE. Com o PJE, nós podemos trabalhar
os advogados trabalham, tem uns advogados tarados que gostam de trabalhar sábado e domingo, tem juiz também que gosta de trabalhar sábado e domingo, né? E trabalhamos. Então, sábado pode ser proposta uma ação, uma petição inicial no PJE. Então, do ponto de vista do PJE, é possível praticar-se o ato perfeitamente. Então, as ações propostas pelo PJE no sábado, elas já começam com a vigência da nova lei da reforma do ponto de vista processual. Porque existem atos que são praticados e não dependem de fluência de prazo, né? O artigo 775 se refere especificamente à fluência de prazo. Então, quando o ato for praticado no sábado, ele não depende de fluência de prazo, então ele, do ponto de vista processual, pode ter início também no próprio sábado, dia 11 de novembro. Bom, isso de uma maneira geral, são aspectos da vacácio, da vigência da lei, desse período que antecede o início de vigência da lei. Bom, então vamos agora propriamente para as questões de direito intertemporal, ou seja, da aplicação no tempo da reforma trabalhista. E vamos começar, evidentemente, em se tratando de uma norma processual do trabalho, o nosso primeiro parâmetro que nós vamos recorrer, primeiro, é a própria CLT. E a CLT, nós temos dois dispositivos da época do seu início de vigência, em 1943, e que disciplinava a aplicação de direito intertemporal quando a reforma, ou melhor, quando a CLT entrou em vigor. Nós temos o artigo 912 e o artigo 915. O artigo 912 diz o seguinte, que as normas de caráter imperativo têm vigência imediata. Esse dispositivo, ele é um dispositivo genérico, normas de caráter imperativo tanto podem ser de cunho processual, como podem ser de cunho de direito material. Mas agora nós estamos vendo apenas a questão processual. As normas processuais, em geral, têm caráter imperativo. Por quê? Isso está na própria essência da natureza pública do processo. Né? Se a gente for voltar na história do processo, voltar no processo romano, nas duas primeiras fases, que a gente divide, né, todo o manual, divide a história do processo romano em 3 fases, as duas primeiras fases, a leges actiones, e a segunda fase, a fase do processo formular, o processo, que agora hoje nós temos até o processo formulário eletrônico, né, mas a chamada época em que existia a fórmula, né, para ser transcrita para o processo. Então, essas duas primeiras fases do processo romano não eram fases de processo propriamente pública, era uma espécie de arbitragem, né? Não havia a intervenção do Estado. Na terceira fase clássica do processo romano, que é a frase chamada de extraordinária cognitio, nessa sim o processo assume um caráter público. O Estado romano decide que a questão de justiça, de dizer a justiça, é uma atividade típica do Estado romano. Então, chama para ele, assume essa função. Então, desde então, o caráter público do processo, né, é uma das suas características mais marcantes. E daí até
se alçar ao nível constitucional. Então, normas hoje nós temos o processo, com o novo CPC, o processo negocial, mas isso é uma exceção, né? E, principalmente em se tratando de processo de trabalho, é mais excepcional ainda, né? As normas de aplicação de negociação processual são muito mais restritas que no processo civil. Então, em geral, as normas processuais têm caráter imperativo, né, e têm aplicação imediata, as normas de processo do trabalho. Então, as normas processuais da reforma vão ter aplicação imediata. E nós temos uma norma, que é o 915, que é uma norma de caráter processual típica e mais específica de que ser dirigida ao processo, é dirigida à fase recursal, no sentido de que a reforma ou a lei processual do trabalho, a nova lei, não prejudicará os recursos. Ou seja, ela pode até ser aplicada imediatamente, mas você não pode, de forma alguma, prejudicar uma parte recorrente ou as partes recorrentes em virtude da nova lei. Então, ela só pode beneficiar e não prejudicar o direito ao recurso, né? Então, são dois parâmetros que nos guiam, né, quanto à questão processual contidas na CLT. Só que a CLT, as questões processuais são muito ricas e elas não se esgotam, a gente não consegue resolver todas as questões de conflito da lei no tempo de aplicação no processo com essas duas regrinhas da CLT. Então, a gente tem que passar para o CPC. E o CPC, evidentemente, tem aplicação subsidiária no processo do trabalho. O artigo 15 do CPC é expresso na aplicação subsidiária e supletiva do processo civil no processo do trabalho. Agora, evidentemente, que essa aplicação não é total. Ela está limitada ainda pelo artigo 769 da CLT, ou seja, um artigo que preserva a autonomia do processo do trabalho. Aquilo que for incompatível com o processo de trabalho não tem aplicação. Aquilo que não tem aplicação às normas do processo civil, né? A gente tem que pensar que a relação, a partir do novo CPC, entre o processo civil e o processo de trabalho, é uma relação horizontal, de pleno diálogo, né? Um diálogo de fontes. Agora, é uma relação horizontal de diálogo entre iguais. Todavia, a relação do processo de trabalho com o direito material do trabalho é uma relação vertical, uma natureza instrumental do processo do trabalho, ele serve à efetividade do direito material do trabalho. Então, a relação é horizontal, enquanto a relação com o processo civil com o processo civil é horizontal, com o direito do trabalho é vertical. Da mesma forma que a relação do processo do trabalho com a Constituição é vertical. É uma relação de subordinação. Ele se subordina à Constituição e aos preceitos de eficácia da lei material do trabalho, o direito do trabalho. Para o processo, os processualistas, né, costumam dividir a lei processual no tempo em três teorias. A teoria da unidade do processo, a teoria da autonomia das fases processuais, fase postulatória, autonomia da fase postulatória, da instrutória, decisória, recursal e executória, e a teoria dos atos isolados.
são 3 teorias. A primeira teoria, da unidade do processo, significa a visão de um processo como um todo, ele é aplicado como um todo. Ele inclusive, isso tem, talvez, alguma conexão com a ideia de um processo sincrético, uno, né? Então, se o processo começa de um jeito, ele, para manter essa unidade do processo, ele tem que ser observado em todo o processo a mesma legislação processual, né? É a teoria da unidade do processo. Nós temos uma outra teoria, que é a teoria da autonomia das fases. Ou seja, cada fase tem sua autonomia em relação à fase seguinte, e essas fases são regidas podem ser regidas por leis diferentes no tempo, né? Então, você vai aplicar em cada uma dessas fases a lei que estiver em vigor quando ela se iniciar. Então, quando se inicia a fase postulatória, você aplica a lei que estiver em vigor na fase postulatória. Quando você estiver na fase instrutória, se aplica a lei que estiver em vigor na época que iniciar a fase instrutória. E assim por diante. E temos uma outra teoria, que é a chamada de teoria dos atos isolados. Ou seja, nessa teoria, cada ato processual, independentemente da fase que ele se encontra, ele tem uma concepção autônoma em relação ao ato seguinte. Então, são atos isolados, e você tem que ver o momento que o ato foi praticado para verificar qual lei processual aplicar, né? Então, são essas as 3 grandes teorias a respeito da aplicação da lei processual no tempo. E qual que nós vamos aplicar? Primeiro, vamos ver como que o CPC enfrenta essa questão. O CPC, o artigo 14, ele diz que a norma processual tem eficácia imediata, mas não tem eficácia retroativa. Isso não significa que vai apanhar os atos já praticados. Então, é imediato, mas sem eficácia retroativa. Isso parece que nos leva ao entendimento de que o CPC adotou a teoria dos atos isolados, no artigo 14. Todavia, o próprio artigo 14 faz uma distinção entre atos praticados e situações jurídicas consolidadas. Consta no próprio artigo 14, que parece nos levar à teoria dos atos isolados. Mas, com essa distinção entre atos praticados e situações jurídicas, nós temos que caminhar um pouquinho, porque nós sabemos que na lei, um princípio clássico, básico de hermenêutica é que não existem palavras inúteis na lei. Então, nós temos que encontrar uma função jurídica, uma função processual para essas 2 locuções que se encontram no artigo 14, que são os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas. Isso a gente pode, os atos praticados, pensar na teoria dos atos isolados. Mas, no momento que a gente pensa em situações jurídicas consolidadas, a gente descola dessa ideia de atos praticados, porque a ideia de situação jurídica ela é mais ampla que ato, né? Então, a gente pode pensar que aí também há uma mescla da segunda teoria, que é a teoria da autonomia das fases. Então, o artigo 14 do CPC não aplica a teoria dos atos isolados,
indistintamente, ele também respeita as situações. Então, ele mescla as duas coisas. E isso complica um pouquinho para a gente. Porque aí nós vamos ter duas teorias que podem ser aplicadas de acordo com o CPC e que, portanto, podem ser aplicadas, porque não há nenhuma incompatibilidade com o processo do trabalho nisso, né, que podem ser aplicados num processo do trabalho que pode ser aplicada a lei da reforma. Né? Então, isso vai nos tornar um pouco mais complicado. A lei da reforma trabalhista não trouxe para nós nenhum parâmetro. A grande dificuldade é essa. Ela não trouxe nenhum parâmetro para nós. Nós tivemos que recorrer, como nós vimos primeiro na CLT e depois agora no CPC. O artigo 1046 também é expresso do CPC, né? Expresso no sentido do artigo 14 e de abrigar a teoria dos atos isolados, quando fala que ela se aplica nos processos pendentes. Se aplica aos processos pendentes, a primeira coisa é que descarta a primeira teoria da unidade do processo. Né? Então, a teoria da unidade do processo está descartada totalmente pelo CPC, pelo artigo 14 e pelo artigo 1046. Essa questão, o STJ, dirimindo várias questões a respeito da aplicação do processo civil, do novo Código de Processo Civil, o STJ decidiu recentemente que o marco para aplicação da lei processual, tirando as exceções previstas no próprio CPC, o CPC tem várias outras exceções que eu não trouxe aqui para não complicar muito a nossa questão, mas que podem ser, em outro estudo, podem ser desdobrados, que podemos chegar a conclusões interessantes, tem questões mais complexas que agora não é o momento. Agora eu só quero dar uma visão geral, não é o momento de aprofundar muito, né? Mas o STJ decidiu que o marco temporal de aplicação do novo CPC é a sentença. Ou seja, ele mistura a teoria dos atos isolados com a teoria da autonomia das fases, com prevalência da fase decisória, porque coloca a sentença, sobretudo a sentença de primeiro grau, como o grande marco de aplicação. Então, é a lei processual em vigor no momento da sentença é o marco temporal. Essa é uma linha recente do STJ, tem encaminhado. Nós vamos ter que ver se isso é adequado, né, ao processo do trabalho. Mas, por essa teoria, por exemplo, duas questões. Dos honorários, a aplicação dos honorários advocatícios, a sucumbência recíproca prevista pela reforma, pela nova forma de honorários periciais, né, as questões de custas, etc. Por essa teoria do STJ, nós teríamos que aplicar a lei em vigor na data da sentença. Ou seja, se a sentença, se o juiz, e hoje é muito comum o juiz proferir uma sentença no dia 11 de novembro, sábado, ele já poderia, por essa teoria do STJ, aplicar as normas trabalhistas, as normas processuais previstas para os honorários, por exemplo, proporcionais, prevista na reforma. Né? Quanto aos honorários advocatícios, mesma coisa. Eu acho que não podemos aplicar essa teoria do STJ
plenamente. Porque, ainda que se conceba a teoria da autonomia das fases, aqui o STJ está aplicando essa teoria dando principal enfoque na fase decisória. Mas, principalmente no processo do trabalho, e agora com essa inovação dos honorários proporcionais, nós temos que aplicar, se for a teoria da autonomia das fases, a autonomia da fase postulatória. Porque o advogado, quando propôs essa ação, não imaginava, não havia previsão de, a não ser de forma excepcional na Justiça do Trabalho, ele não sabia dos riscos que ele estava correndo quando ele propôs aquela ação, antes da reforma. Então, nós teríamos, me parece mais justo, menos traumático, você aplicar a teoria da autonomia da fase postulatória para efeito de honorários e custas e dos riscos que a parte assume ao postular. Porque ele não tinha esse quadro normativo que, a partir da reforma, se criou com os honorários proporcionais. E a complexidade, nós temos muitas questões, o artigo 1047 também parece indicar num caminho de uma autonomia das fases na postulatória. Ou seja, em matéria probatória, vigora o artigo 1047. Ou seja, é no momento em que a prova é requerida ou que é determinada de ofício, é que marca a lei que é aplicável. Não propriamente quando a prova é praticada. Então, quando a parte pede a produção da prova, ou quando o juiz de ofício determina, é que começa, naquele momento, na norma que entra em vigor, é quando aquela norma do momento do requerimento ou do momento da determinação do juiz. Norma do artigo 1047 do CPC, que se aplica perfeitamente ao processo de trabalho e, portanto, à reforma. Bom, então, terminada essas primeiras colocações sobre norma processual, vamos caminhando para a última questão, que é a aplicação no tempo do direito material do trabalho, da reforma. A reforma trabalhista vai entrar em vigor a grande questão que se pergunta, nos contratos de trabalho em curso, vai entrar em vigor no dia 11 de novembro ou não? Essa a pergunta que vale $1 bilhão, né? Então, nós vamos tentar respondê-la aqui. Não sei se eu vou ganhar $1 bilhão, mas vamos tentar responder. A primeira questão, evidentemente, nós vamos começar pela norma mais importante, a que nos guia no ordenamento jurídico, que é a Constituição. Então, a gente vai pegar o artigo 5º, primeiro, para a aplicação de uma nova lei, a gente vai ver a Constituição. O que a lei, o que a Constituição dispõe a respeito de direito intertemporal. Ela abrigou a chamada teoria do GABA, né? Um grande pensador italiano, né? que é a teoria que logrou mais êxito na história do direito, embora ela tenha várias falhas. A teoria francesa a eficácia, a chamada teoria objetiva de Paul Roubier, o francês, ela é mais técnica, mas ela não vingou na área jurídica, né? Na área jurídica tem isso, lei que pega e não pega. Essa teoria do Paul Roubier vingou, então vingou a teoria do GABA, que é do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada. Então, a nossa Constituição diz, em se tratando de direito intertemporal, a lei não pode atingir direito adquirido. Olha aí, então, é o primeiro parâmetro. Segundo, vamos lá no artigo 7º.
caput, são direitos dos trabalhadores, outros que visem, quando se trata também de melhoria, ou seja, de intertemporalidade, de novas leis, tem que ter melhoria, um outro parâmetro que está no caput do artigo 7º para efeito de intertemporalidade, para a gente entender a intertemporalidade da lei. E também um inciso 6º do próprio artigo 7º, que fala que tem a irredutibilidade do salário como preceito constitucional. Então, nós temos 3 amarras constitucionais aqui para entender a aplicação da nova reforma. Bom, então vamos deixar isso arquivado na memória, esses 3 nortes que vão nos guiar em toda a interpretação, porque está na Constituição. Disso nós não podemos escapar, isso é a Constituição, né? Bom, CLT, voltamos àquele artigozinho da CLT, o artigo 902. É um artigo muito interessante, porque nós aplicamos esse artigo para efeitos processuais, porque ele fala em norma de caráter imperativo. Então, se aplica às normas processuais. Mas ele não é só para normas processuais, também para normas imperativas, podem ser normas de caráter imperativo. Elas, normas de caráter imperativo, têm natureza, têm aplicação imediata, segundo a CLT 912. E o que são normas de caráter imperativo? Primeira coisa, a gente precisa verificar qual que é o contrário de norma imperativa. É a norma de caráter dispositivo, ou seja, norma negocial. Uma boa saída está no próprio artigo 444 da CLT, que diz, que fala, olha, é livre disposição de negociação entre as partes. As partes podem dispor livremente, dada a natureza contratual do contrato de trabalho, da relação de emprego, elas têm livre disposição, desde que não contravenham normas de interesse público, né? Então, de proteção e de interesse público. Então, a gente pode dizer que normas de caráter imperativo são aquelas de proteção, saúde, segurança, de proteção em geral, de proteção da condição de hipossuficiência do trabalhador, uma norma que proteja dessa condição, e também o princípio da norma mais favorável, que está inscrito no artigo 7º, né? Que a norma mais favorável, ela prevalece no direito do trabalho sobre a questão negocial. Se existe uma norma mais favorável, ela derroga uma negociação, prevalecendo aquilo. Então, tudo que é caráter imperativo, saúde, seguro, proteção, não, se aplicam imediatamente. Então, se aplicam no contrato de trabalho em curso, sim, a reforma. Não tem dúvida. O artigo 912 é claro, aplica-se nas normas de caráter imperativo. E quais são essas normas? Normas de proteção, saúde e segurança. Então, nessas normas, tudo que vier para proteger o empregador o empregado da sua hipossuficiência, proteger sua saúde, sua segurança, e for uma norma mais favorável, que eventualmente tenha na reforma, se aplica perfeitamente os contratos em curso, né? Isso nos parece o que mais se coaduna com uma interpretação não só do direito do trabalho, dos princípios do artigo, da dogmática do 912, como do artigo 5º do direito adquirido, como o artigo 7º, com especialmente o inciso da irredutibilidade salarial. Bom, então, essa é a primeira questão. Para terminar, a gente
já caminhando, algumas pinceladas ao último slide que nós passamos aqui, questões rápidas que a gente casos concretos de aplicação. Vamos começar com dano extrapatrimonial, né? Que nome feio. Por que não quiseram colocar dano moral, né? Extrapatrimonial? Que tecnicalidade é essa? Mas vamos respeitar a lei. Lei é lei, a gente tem que observar. Lei não adianta xingar, tem que cumprir, né? Interpretar e fazer cumprir. Dano extrapatrimonial. As normas de direito de extrapatrimonial previstas na CLT, me parece que elas só podem, considerando todo aquele quadro constitucional e aquele quadro do artigo 912, que nós vimos anteriormente, nós teremos que ver, pelo menos, a lei em vigor na época da lesão. Quando ocorreu lesão, é que se aplica a norma. Agora, se por acaso tiver uma norma de proteção mais favorável, eventualmente poderíamos aplicar a reforma. Mas se ela não for de proteção e ela for menos favorável, não pode, ela não vigora. Horas itinere, né? Dizem, alguns sustentam que as horas itinere foi banida do direito do trabalho a partir da reforma. Outros entendem não, que simplesmente ressuscitou a súmula 99. Repristinou, só evidentemente que repristinar aqui não está no efeito técnico, né? Só um sentido metafórico de repristinar. Repristinou a antiga súmula 90 do TST, que não existia aquele artigo, aquela previsão na CLT a respeito de horas itinere, né? Foi uma construção jurisprudencial. E ela não proíbe, ela só diz que as horas itinere não são devidas para o deslocamento que o empregador fornece, a condução que o empregador fornece para o empregado. Isso é claro, não integra o tempo de trabalho. Agora, não diz lá na reforma que, por exemplo, se o trabalho se der em um local de difícil acesso ou não servido por transporte público, lá não diz que não é devido. Ela simplesmente diz que não é devido, como era aquele situação jurídica anterior à lei das horas itinere, mas que havia, por construção jurisprudencial e doutrinária, a existência, né? Ou seja, a reforma quis restringir o uso das horas itinere só para situações específicas e excepcionais, mas não baniu do mundo jurídico completamente. Alguns estão interpretando assim. Mas, independentemente disso, horas itineres, vamos imaginar um trabalhador que trabalha no turno, né? Ele trabalha no dia 10, de noite, começa, ele tem direito das horas itinere. Aí, quando ele volta para casa, no dia 11, ele não tem mais as horas itinere, né? Uma situação, evidentemente, que é a situação que retrata a incidência, o impacto da incidência da reforma nesses contratos em curso em relação às horas itinere. E me parece que, evidentemente, é direito adquirido, que a lei tem que respeitar, né? Então, os contratos em curso, ele tem que respeitar esse direito adquirido. Ele não pode castrar esse direito adquirido. Gratificação de 10 anos também, né? Se foi adquirido antes o direito, né, que é um direito jurisprudencial, mas é o entendimento do ordenamento até o momento da lei, né, também não pode apanhar, direito adquirido. Natureza salarial, por exemplo, prêmios e abonos. A reforma diz que prêmios e abonos
não tem natureza salarial. Ou seja, uma tendência é que todo mundo vai receber salário mínimo, mais prêmios e abonos, né? Isso vai ser um impacto violento para a reforma previdenciária, que vai jogar no chão o recolhimento, vão enterrar. Talvez seja o intuito seja esse, acabar com a previdência pública e só existir em previdência privada. O caminho melhor que tem é esse, porque ninguém mais vai receber, a não ser salário mínimo, né? Vai ser todo mundo pago com prêmios e abonos. É a mesma coisa, quem já recebe, já teria um impacto violento, né? Uma redução de direitos, porque já recebe férias, 13º, fundo de garantia, né, com base nesses prêmios e abonos, e não pode sofrer essa redução e sofrer essa lesão no seu direito adquirido. Trabalho intermitente, eu acho, coloquei aí, mas me parece que nem é uma questão de lei, aplicação da lei no tempo, porque é possível transformar um contrato de trabalho por prazo indeterminado em intermitente. É possível fazer essa transformação, né? Aí eu acho que nem vigora uma questão de intertemporalidade. Aí tem uma vedação no próprio artigo 468 da CLT, porque é uma alteração que viria prejudicar o trabalhador e que o artigo 468 da CLT está em vigor ainda. Então, aí são alguns aspectos, essa questão da aplicação da lei da reforma trabalhista no tempo, ela tem vários desdobramentos, a gente precisa aprofundar, mas aqui foi apenas uma visão geral para a gente antever as questões. Nós teremos aí questões muito intricadas aí pela frente ainda, mas isso, pelo menos, é um norte para a gente começar a caminhar. Então, eu agradeço a audiência de vocês.